A gente vai falar de saúde, mas agora planos de saúde, tudo bem? Como a gente sofre com plano de saúde, né? Infelizmente Doutor ainda é bastante. Tom do céu. E os idosos sofrem mais? Sofrem mais, sofrem muito mais porque sacanagem acabam isso? demandando muito mais e, claro, eles também são subestimados nos planos de saúde. Muitas vezes acha-se que eles não vão tomar nenhuma postura, conta-se com medo dos idosos, inclusive, para que eles não recorram aos seus legítimos direitos. Que Isso ódio. acontece muito. Então é abusivo para valer. É abusivo para valer, é abusivo para valer. Nós temos casos, por exemplo, já denunciados ao Ministério Público, em que o próprio plano de saúde, muitas vezes, incentivou e pagou o advogado para que o idoso entrasse com ação contra o SUS, para que o plano de saúde não tivesse que custear um direito que era do idoso junto ao plano de saúde. Aí é maldade, Isso é absurdo, doutor Elton. é uma maldade. Isso acontece mesmo. Bom, vamos para perguntas dos telespectadores. O João: meu pai está muito enfermo e os médicos autorizaram ele ir para casa desde que os cuidados médicos sejam mantidos. O plano de saúde é obrigado a oferecer internação domiciliar via home care? Essa pergunta é excelente, Regina, porque as pessoas têm que entender o seguinte: todo e qualquer plano de saúde que cubra internação em hospital está obrigado a cobrir internação via home care em regime domiciliar. Obrigado. Obrigado, ok? Não tem assim, mas meu contrato diz que não tenho direito. Não importa o seu contrato, porque a lei é superior ao seu contrato. Então, sempre que um contrato ferir uma lei, vale a lei, não vai valer o contrato. Todo e qualquer plano de saúde que cubra internação tem que cobrir home care também. Então, qual é o plano de saúde que não cobre? Só o odontológico, eventualmente, ou aquele que era muito antigo, que cobria, por exemplo, só consulta e exame. Tá. Fora esses dois tipos de planos de saúde, sempre que cobrir internação em hospital, está também obrigado a cobrir home care. Não precisa nem ler o contrato, é assim que funciona. Porque a lei é superior ao contrato sempre. Então, mesmo que o contrato diga que não, mesmo que a ANS diga que não, vale a lei, não vale o contrato. Tá, um alívio pro João, né? Sem dúvida nenhuma, vale a pena. Mais uma pergunta enviada pelo Fernando. Por que os planos de saúde aumentam tanto? É possível rever reajustes ilegais na justiça e recuperar valores? É possível? Sim, é plenamente possível. Veja, é injustificável a razão pela qual os planos de saúde aumentam dessa forma. O que a gente precisa entender é, sempre que um plano de saúde, seja ele coletivo por adesão, seja ele coletivo por empresarial, por exemplo, seja ele qual for, aumentar mais do que, anualmente, mais do que a ANS permite para o plano individual e familiar, eu posso rever isso na justiça, ok? Por quê? Porque não tem justificativa técnica para que numa inflação, num país com inflação de 4%, por exemplo... Que é a oficial. Que é a oficial, né? Você aumente, por exemplo, a ANS já permite 10, como permitiu esse ano, para plano individual e familiar. Já é muito. Você aumente 15, 18, 20, em alguns casos até 34%. Então, o que faz a justiça? Ela permite que você anule todo o reajuste que ocorreu durante o seu contrato, não importa em quanto tempo. E, claro, a pergunta do Fernando é muito inteligente, porque ele está antevendo o quê? Mas, escuta, se eu anular um reajuste, será que eu não tenho direito de recuperar o que eu paguei a mais? Tenho direito de recuperar mais, mas essa recuperação está limitada aos últimos 3 anos de pagamento. Então, veja, eu anulo todo e qualquer reajuste que ocorreu no curso do meu contrato, mas eu vou ressarcir os últimos 3 anos de pagamento. Então, se eu estou em casa agora, eu posso sentar, fazer conta mesmo. Fazer conta. Vai pegar os índices que a ANS aplicou para os planos individuais e familiares e comparar com aquilo que foi aplicado no seu contrato. Se seu contrato sofreu um reajuste anual maior do que isso, você tem todo o direito de pedir revisão na justiça, porque os planos de saúde não têm conseguido demonstrar, tecnicamente, a necessidade de um reajuste tão alto. E aí, claro, nasce uma outra questão. E a faixa etária? Como é que fica, né? Boa. Porque as faixas etárias também elas têm sido muito discrepantes. E na faixa etária, a justiça também tem entendido a mesma coisa. Ou o plano de saúde vai justificar e comprovar a necessidade de um reajuste tão alto, ou então vai anular esse reajuste e reduzir. Então, no caso, eu estou na minha casa, fiz as contas, falei, poxa vida, eu estou pagando mais. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é pedir todo o extrato de pagamentos para a operadora de saúde. No mínimo, os últimos 5 anos, eles são obrigados a lhe entregar, ok? Fez a continha, percebeu que os reajustes estão muito maiores, aí eu tenho sempre uma opção. Ou eu vou procurar um advogado, ou eu vou procurar a defensoria pública. Eu posso recorrer, por exemplo, se eu não tiver condições de pagar, um plano que eu pago muito pouquinho, eu não tenho condição de pagar advogado. Vá na própria OAB pedir orientação, porque tem direito de entrar com ação judicial e pedir na justiça
para rever esses percentuais. Tá, esse pedido dos pagamentos dos últimos 5 anos eu posso pedir via internet mesmo no site do plano de saúde? Administrativamente. Pede para o plano de saúde, eles são obrigados a lhe entregar, no mínimo, os últimos 5 anos. No mínimo. Vai dar um pouco de trabalho, mas... Vai dar. Né? Mas vale muito a pena. Correr atrás dos direitos sempre dá um trabalho. Vale muito a pena. Mais uma pergunta, enviada pela Paola. Minha avó necessita de cuidados médicos paliativos e, infelizmente, o seu quadro é grave e terminal. Mas queremos dar a ela todo o conforto, claro. Vi que há hospitais de retaguarda que cuidam de pessoas assim e dão todo carinho e conforto. O plano é obrigado a custear? A pergunta é excelente porque cai na mesma situação do home care. Quem define se é hospital de retaguarda ou se é home care é sempre o médico de confiança da família, claro, com o consentimento do doente, do paciente, sempre que ele puder exprimir sua vontade, ok? Então, aqui no caso, hospital de retaguarda tem direito? Sempre terá direito. Sempre vai ter direito. Ah, mas meu plano de saúde disse que... A lei é sempre superior a qualquer cláusula contratual. Se uma cláusula contratual ferir a lei, não vale o contrato, ok? Perfeito. Então, no caso da Paola, por exemplo, o médico fez a indicação técnica de que essa pessoa tem que receber cuidados médicos paliativos, porque às vezes não justifica a internação propriamente dessa pessoa. Vai fazer até mal. Até mal. Risco de infecção hospitalar, ocupando um leito que é muito mais caro desnecessariamente, a gente não tem interesse que ninguém gaste de forma desnecessária. Perfeito, né? doutora. Então não é essa a questão. Mas existe indicação médica, o plano de saúde tem que pagar, inclusive, o hospital de retaguarda, não tem nenhum problema. Tá. A gente vai continuar respondendo as perguntas. Vamos continuar agora com as perguntas sobre direitos dos idosos nos planos de saúde que o pessoal de casa mandou. A Cássia. Meu pai tem fibrose pulmonar idiopática e precisa de um remédio para tomar em casa que nem o SUS e nem o plano de saúde fornecem. A aposentadoria não permite que ele compre porque é muito caro. O SUS está obrigado a pagar mesmo fora da lista? A pergunta da Cássia é ótima, porque o SUS está obrigado a pagar o medicamento mesmo fora da lista. Quando? Alguns requisitos. Basicamente, vamos pensar 2 requisitos. Primeiro, esse paciente não pode ter dinheiro no SUS para custear o medicamento. Vamos pensar, é o caso. Que é o caso. Ele não pode ter condição financeira sozinho de pagar por esse remédio, porque ele não está na lista do SUS, ok? E segundo, o médico tem que atestar que aqueles outros remédios que estão na lista do SUS não servem ao caso dele. Essas 2 condições estando preenchidas, o paciente tem direito, sim, de entrar com uma ação judicial e requerer que o SUS pague. No caso aqui, por exemplo, tendo o plano de saúde, ela está dizendo nem o plano de saúde fornece. Pois é. É muito comum, por exemplo, hoje, judicializar questões referentes a medicamento de uso domiciliar. Por que isso é muito comum? Porque a medicina avançou ao ponto de deshospitalizar as pessoas. Exato. Então, antes, esse tipo de tratamento era feito com a pessoa internada e o plano de saúde tinha que pagar. O que a justiça tem feito? A seguinte interpretação. Se você pagava antes com ele internado e agora você está saindo mais barato a você, inclusive, porque você não precisa internar mais esse paciente para ele se tratar, então você vai sim pagar o tratamento dele em casa. Vai pagar sim o remédio para uso domiciliar dessa pessoa, ok? Então, claro, não é todo e qualquer remédio. Por exemplo, não é dipirona, não são medicamentos analgésicos comuns. São remédios específicos. Remédios específicos. Esse tipo de remédio mais caro, mais específico, que demanda um tratamento mais custoso, é possível, inclusive, exigir que o próprio plano de saúde pague, porque a justiça tem feito essa interpretação. Se antes você devia pagar, não é porque a medicina evoluiu e permitiu, então, que você não fique internado, que você não tem que pagar. Melhoras para o seu pai, viu, Cássia? Mais uma pergunta. Enviada pela Ruth, era o nome da minha mãe. Meu marido precisa fazer uma cirurgia na próstata e o médico indicou o método por robô que não causa impotência e diminui o risco de incontinência urinária. Mas o plano de saúde não cobre porque não está no rol da ANS. O que fazer? Isso é excelente, porque as pessoas muitas vezes se contentam com o fato de que o plano de saúde nega porque não está no rol da ANS e eles entendem que não tem direito. E não é verdade isso. Por quê? Porque isso é uma evolução da técnica, né? A medicina evoluiu, ela permite hoje que a cirurgia seja feita de forma mais segura, mais técnica, e claro, isso é bom para todo mundo. É bom para o paciente, que não vai correr risco, por exemplo, ela está relatando de impotência, risco de incontinência urinária. É importante isso para o plano de saúde também, porque ele vai pagar menos tempo de internação, a comorbidade que esse paciente vai sofrer e tudo mais. Então, assim, sempre que um plano de saúde se recusar a pagar uma questão como essa, eu vou ter que judicializar essa questão. A justiça entende o seguinte, o rol da ANS é só o mínimo que um plano de saúde pode cobrir, e não tudo o que um plano de saúde cobre. Essa é a grande diferença. Então, o fato de não estar no rol da ANS não impede alguém de exigir na justiça
esse direito. Então, estar no rol da ANS é o que é o básico. É o básico, é uma garantia mínima que o plano de saúde pode te oferecer. Não é tudo aquilo que ele está obrigado a pagar. Os planos estão transformando o mínimo em tudo. Exato. Isso é ilegal. E isso a justiça tem repelido, dígito. Isso nós não vamos consentir. Então, num caso como esse, por exemplo, é possível entrar com ação. Esse tipo de ação, geralmente, é feito via liminar. O que é uma liminar? Eu brinco dizendo assim, liminar é um analgésico, né? Por quê? Porque ele tira a tua dor na hora, né? Não resolve. Ali, naquele momento, você fala assim, fiquei bem. A liminar, ela permite que você faça o tratamento, por exemplo, e depois essa ação vai ser tratada com o tempo para ela ser encerrada no futuro. Mas aquela cirurgia, aquela situação imediata, é possível resolver de imediato isso. Tá. Então, quer dizer, desconfiar é um bom princípio. Sempre. Desconfiar. Buscar informação sobre seus direitos. E não aceitar o mínimo de explicação, de direitos e tal. E não é porque a ANS diz que a gente tem que se contentar. Porque às vezes as pessoas pensam, mas a ANS falou, então deve ser verdade. Não aceitem isso tão fácil. Dr. Elton Fernandes é advogado. O site dele, Elton Fernandes. Elton sem H, tudo simples. E Fernandes com S. Elton Fernandes. E Elton com N de navio no final. eltonfernandes.com.br. Muito bom ouvir você falar, porque dá uma firmeza. Obrigada pelo livro. Muito bom. Adorei, muito bom. Eu que adorei seu livro, eu adorei ler. Para mim é sempre muito motivador mudança. Muito obrigada. Eu mandei agradecer. Chegou até você? Chegou. Muito obrigado, viu? Vai com Deus. Muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço.